Olá, escritores e escritoras, sejam muito bem-vindos a esse canal Oficina dos Escritores, onde eu, Silene Catai, ajudo você a tirar seu sonho da gaveta e publicar seu livro. O último livro que eu publiquei foi em apenas 3 meses e completamente sozinha, sem editora, sem nada. E nosso tema hoje é: Silene, eu não consigo uma editora para publicar meu livro, o que eu faço? Vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu levei 5 anos para publicar meu primeiro livro, e aí eu descobri que o meu livro não era um livro porque faltavam os requisitos. Então, eu publiquei meu segundo livro, que foi em coparticipação, onde eu entendi algumas estratégias. Publiquei meu terceiro livro, onde eu contratei uma editora que fez todo o trabalho para mim, mas não me ensinou o que eu precisava fazer. Eu tinha o conteúdo, a editora publicou. E aí, meu quarto livro eu publiquei totalmente sozinha. Conteúdo do zero, da folha em branco, a o livro pronto, já entregue na casa do meu leitor. E aí, o que me trouxe tudo isso de lição? Que eu não preciso de uma editora para lançar meu livro. Tudo bem se eu fizer para uma editora que me lance, que invista em mim, que invista no meu conhecimento, mas a maioria das editoras, elas cobram para lançar o teu livro, elas não te ensinam e você tem todo o trabalho ainda de fazer, de escrever o livro, de publicar e de chamar leitores para comprar a tua obra. O que acontece? Eu não sou contra fazer por editora, não é isso. Depende de cada caso. Se eu tenho uma obra e eu não consigo uma editora, o que eu faço? Eu publico sozinha. E o bom de publicar sozinha é que todos os direitos são meus. A capa é minha, a escrita é minha, a obra é minha, a publicação é minha, o registro é meu, é tudo meu. Eu tenho 100% de garantia de que tudo que é vendido é meu. Então, eu lanço, por exemplo, eu lancei um livro. Aí eu lanço, faço um tráfego para atrair público para este livro. Ao invés de eu trazer esse público para um site que não é meu, por exemplo, um site de uma editora, todo esse dinheiro eu gasto o quê? Para vir o livro, para vir o leitor comprar o meu livro. Entende a diferença? Então funciona mais ou menos assim. Se eu tenho uma editora que me lança e ela investe todo o conhecimento, toda a infraestrutura dela em mim, é uma situação. Então, isso é uma coisa legal. Eu já tenho nome, a editora vem, ela investe em mim. O que eu tenho? Só o conteúdo que eu entrego para ela. E pronto. Agora eu não tenho nome. O que vai acontecer? A editora ela vai ver se ela quer ou não me lançar. Vai depender muito. Ela vai escolher se ela me quer ou não. E tem a terceira opção. Como que funciona essa terceira opção? A editora cobra de mim para eu lançar o livro. Então ela cobra lá 3, 4 mil reais para publicar o meu livro e ela fica com 80% do lucro do meu livro. E eu fico com o quê? 20% do lucro. Mas para muitas pessoas, publicar um livro não é só o lucro do livro. E sim, o livro é uma porta de entrada, ele é uma construção de autoridade. Então vale a pena o investimento. Eu vou lá, contrato uma editora que transforma o meu conteúdo materializado num livro. E tá tudo bem. E tem a quarta opção. Como é essa quarta opção? Eu não sou famosa, não tenho uma lista que interesse para uma editora para me publicar. Eu não tenho dinheiro para publicar uma obra, então eu não... ao invés de eu gastar 4, 5 mil reais para me lançar através de uma editora, o que eu faço? Faço sozinha. Então essa opção é uma opção bem válida. Eu preciso de uma editora para lançar meu livro? Não, eu não preciso. Se eu tiver uma editora que me lance, é uma situação. Se eu tiver uma editora que eu estou pagando para ela fazer, é uma outra situação. E tem a situação de que eu pego e me lanço sozinha. Como isso, Silene? É possível? Sim, é possível.
ser um publicador independente, ser um autor independente, ser um escritor independente. Como que funciona isso? Você vai do marco zero à publicação do teu livro e eu ajudo você através de uma mentoria especializada nisso. Como que funciona? Você pega, escreve teu livro, a gente vai traçar toda uma metodologia até a publicação e você vai lançar o teu livro. E 100% do lucro é seu. É possível? Sim, é possível. Por quê? Porque eu fiz isso. Eu já lancei por editora, já lancei sozinha, sem editora e fiz errado, que foi o meu primeiro livro. Já lancei em coparticipação, que foi muito bacana, foi através de uma editora e eu também conheci outros escritores, foi uma coisa muito bacana. Já publiquei com editora e independente e já publiquei 100% independente. Como que é tudo isso? Cada situação é uma situação diferente. E aí você tem que pensar o que é melhor para você hoje. Eu cheguei num ponto que, para vocês entenderem, eu fui em várias editoras e elas olhavam para mim e falavam assim: seu livro não vende, não é interessante para gente. Ou então, o seu perfil não encaixa no nosso perfil. O perfil do teu livro não encaixa no perfil da nossa editora. Ouvi muito isso. Isso me doeu muito, porque eu achava que eu ia levar o meu livro para uma editora e a editora ia falar: uau, que conteúdo legal. Mas eu não tinha lista, eu não tinha nome famoso, eu não tinha pessoas suficientes que me seguiam. Isso não era interessante para a editora me lançar. Aí eu fui para a opção de contratar uma editora. Tá, para eu contratar uma editora, eu paguei R$ 4.000 na ocasião. E eu tive vários orçamentos, tá? Eu tive orçamento de R$ 2.500 que não me entregava nada. Tinha orçamento de R$ 4.000, tinha orçamento de R$ 3.000. Eu optei por contratar uma editora, porque eu achava que eu não podia publicar sozinha. E tudo bem, a editora me recebeu muito bem, eu paguei o trabalho dela, ela diagramou meu livro, ela fez a capa do meu livro, eu escolhi o que eu queria de layout para capa. Falei: olha, pro meu ideal é mais ou menos isso. E aí ela me deu algumas opções, eu falei: ponto, é isso aqui que eu quero. Eu escolhi a cor, eu escolhi como que ia ser por dentro, eu escolhi como que se ia ter cor ou não por dentro, se tinha gravura, figuras, imagens ou não por dentro. Então tudo isso eu escolhi. Mas por quê? Porque eu paguei. Eu estava pagando para uma editora publicar a minha obra. E tá tudo bem, tem muitas pessoas que fazem assim, isso é um trabalho legal, é um trabalho válido. Mas o lucro seu é isso. E o seu gasto é isso. Sabe uma coisa que não paga o teu investimento? É uma porta de entrada escrever um livro. Quando você escreve uma obra, você abre portas, você se torna uma autoridade instantânea. Mas se você faz tudo isso por uma editora que lance você, ela escolheu você, é uma situação. Se é uma editora que você escolheu, a situação é outra. Então vale a pena o quê? Você fazer sozinho. Não estou contra as editoras, entenda isso. É que você tem que analisar o seu custo-benefício, o seu gasto, o seu ganho, entende? Quando o meu gasto é muito maior do que o meu ganho, eu tenho que repensar. E foi isso que eu fiz quando eu lancei independente. E quando eu lancei meu livro independente, o que aconteceu? Eu joguei muito dinheiro fora. Eu paguei registros errados. Eu paguei registros que não necessitavam para aquela ocasião, até eu aprender a fazer o certo. E hoje eu cataloguei tudo que é certo para ter um livro reconhecido como um livro, como uma obra registrada, entende? Então isso eu vou te contar. Se você registra errado o seu livro, você tem dois pontos aí para analisar.
primeiro, você jogou dinheiro fora. Segundo, você não atingiu o seu objetivo. Então, vale a pena você contratar uma mentoria que te fale, esse é o passo a passo. E quando você for fazer seu segundo, seu terceiro, seu quarto livro, o que você faz? Você replica. E se até lá você já tiver o teu nome já ancorado, você já está reconhecido no mercado, você já tem, por exemplo, uma lista grande, como eu recebi a primeira editora que eu fui procurar, ela perguntou, qual é o tamanho da sua lista? Eu olhei e falei, lista de quê? Eu não sabia nem do que ela estava falando. O que é a lista? Quantas pessoas você tem? Quantos e-mails de pessoas que querem comprar teu livro você tem? Silene, eu não tenho isso. Pois é, eu também não tinha. Eu não sabia o que era lista. Lista é o número de pessoas que você tem possíveis de comprar o teu produto, o teu livro, o teu serviço. Quando você não tem isso, você não é atrativo para a editora. Então, o que você tem que fazer? Você tem que contratar uma editora que você paga para ela publicar teu livro. E aí entra aquele 80-20, que é uma média, tá? Não é, tem até editoras que trabalham com um percentual menor de lucro ainda para o leitor. 80% é da editora, 20% é seu. E aí você joga tráfego, pessoas para comprar seu livro lá para o site da editora. Quando você faz independente, você joga tráfego para o seu site, para o seu Instagram, para o teu Facebook, para pessoas que vão te seguir. Então você faz campanha para o teu site, você ancora o teu nome. Entende a diferença disso? Então hoje eu penso muito. Eu vou publicar um livro, eu vou fazer como? Independente? Por editora que me lance, para uma editora que eu vou pagar para ela me lançar, para ela publicar meu livro. Se eu vou pagar uma editora, eu prefiro fazer independente. Se a editora vai me lançar, claro que eu quero, é óbvio. Porque a editora está lançando uma pessoa que tem nome, entende isso? E eu sei que eu falando isso, muitas editoras vão falar assim, essa daí eu não vou querer mais. Por quê? Porque eu estou indo contra as premissas delas, mas eu preciso falar para vocês a verdade. E a verdade é essa. Quando você tem um nome, a editora te quer. Quando você não tem um nome, a editora quer o seu dinheiro. Então, invista o seu dinheiro numa gráfica que imprima o teu livro. E isso eu falo sem medo de ser feliz, sem medo de errar. Porque vale muito a pena quando você faz um trabalho aonde você desenvolveu todo o seu produto, você contratou a minha mentoria para colocar o teu livro no mercado. Eu não vou escrever teu livro, eu não vou diagramar, não vou fazer sua capa, eu não vou fazer a correção ortográfica, não vou fazer imagens para o teu livro, eu não vou fazer nada disso. Eu vou ensinar você o passo a passo para você publicar independente do seu livro. E você vai fazer isso. E o lucro teu vai ser muito maior. Porque o que você pagaria para a editora fazer, você imprime o teu livro em gráfica. E fica bem melhor para você. Entende? Então, a nossa live de hoje é essa. Você não precisa de gráfica, de editora para publicar o teu livro. Você pode publicar o seu livro independente. E tá tudo bem se você escolher fazer por editora. Não é nada contra a editora, tá bom? É só um esclarecimento que você pode sim fazer independente e pode ficar muito mais barato e você ter um lucro muito maior através de você fazendo pelos próprios recursos. E tem aquela história assim, ó. Depois que você viu, não tem como desver. Depois que você aprender o método, você replica para os seus outros livros. Simples assim. Deixa eu falar oi pro pessoal que entrou. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Obrigada a todos que estão aqui. Todos que estão seguindo o canal. Obrigada. Eu vou salvar essa live no IGTV e você pode assistir ela a qualquer momento, tá bom? Então, um grande beijo. E editoras, não fiquem bravas comigo.
e sim apoie mais os seus autores, seus escritores, porque eles têm muito conteúdo maravilhoso para vocês, tá bom? Então, um grande beijo e até mais.